O grito cortou o ar abafado da feira de São Lourenço como uma lâmina afiada. As pessoas pararam por um segundo. Vendedores, crianças correndo, turistas perdidos. Todos voltaram o rosto na direção da voz desesperada. Não chega perto de mim. Eu sou nojenta. A menina estava caída no chão, a perna esquerda tremendo, a direita, a que todos na comunidade chamavam cruelmente de pé de elefante, estava inchada, pesada, marcada por anos de dor e olhares tortos. Ela tentava se arrastar para longe enquanto um grupo de garotos ria, alguns fingindo imitar passos lentos e desajeitados. Olá, a monstrinha vai chorar de novo. Um deles provocou. Cuidado, hein? Se encostar nela pega doença. Outro gritou, arrancando gargalhadas. No meio daquela confusão, um homem caminhava com um boné simples, chinelos e camiseta larga. Ninguém ali imaginaria que aquele sujeito de andar humilde era uma lenda viva do futebol brasileiro, Roberto Carlos. Ele não estava ali para ser reconhecido. Queria apenas comprar frutas. Era o que dizia. Mas quem o conhecia sabia que Roberto tinha o hábito estranho, bonito e silencioso de visitar lugares simples para lembrar de onde veio, e de quem ainda precisava de ajuda. Ele viu a cena antes mesmo de ouvir o grito. Viu a menina cambaleando, viu a pedra passando raspando pela perna dela, viu as pessoas olhando mas não fazendo nada. E viu algo que conhecia profundamente: vergonha. Vergonha de existir. Roberto acelerou o passo. Quando estendeu a mão para ajudar, a menina se encolheu como um animalzinho acuado. Eu falei para não chegar perto, gritou ela, tentando esconder o pé enorme atrás do corpo franzino. Eu sou nojenta. Todo mundo diz. Roberto sentiu um soco no peito. Aquela frase, ele já tinha ouvido uma parecida anos atrás, quando criança, de um treinador grosseiro que dizia que ele era baixinho demais para ser alguém. Aquelas palavras voltaram à memória como um eco amargo. Um vendedor de pastel, com a expressão irritada, se aproximou. Moço, cuidado aí. Essa menina sempre apronta. Deve ter tentado pegar coisa da banca de novo. Roberto se virou devagar, olhando firme para o homem. O senhor viu ela pegar alguma coisa? Bom, não. Mas esse tipo é tudo igual. Esse tipo? Roberto rebateu, baixo, porém firme. Que tipo é esse? Criança pobre? Ou criança doente? O vendedor se calou, mas cruzou os braços, contrariado. A menina, chamada Marina, tentava levantar. A perna mal respondia. Uma senhora murmurou. Deus me livre. Olha o tamanho do pé dela. Essa doença é perigosa, né? Outra respondeu. Melhor não chegar perto não. Vai saber. Roberto ouviu tudo. E cada palavra parecia empurrar a menina para um buraco cada vez mais fundo. Ele então se agachou, sem tocar nela, para não assustar, e disse com a voz mais calma que conseguiu. Ei, qual é o seu nome? Marina desviou o rosto. Não interessa. O senhor vai embora igual todo mundo. Não, eu não vou embora. Vai sim. Quando olhar para o meu pé, todo mundo vai embora. A voz dela quebrou. E foi aí que Roberto viu, por trás da raiva, havia dor, solidão e, principalmente, muita vergonha. Ele respirou fundo. Eu já vi muita gente ir embora, disse ele. Mas não sou esse tipo de gente. Marina pareceu confusa, mas antes que pudesse responder, um dos garotos voltou e gritou. Ô tio, não toca nela não. Vai ficar com o pé gigante também. As risadas ecoaram. Marina fechou os olhos, humilhada. Roberto se levantou devagar. Olhou para o grupo de crianças com o olhar de um pai decepcionado. Vocês acham bonito zombar do sofrimento dos outros? Os garotos, que não o reconheceram, deram de ombros. Ela é esquisita, um deles respondeu. A gente só fala a verdade. A resposta acendeu algo em Roberto. Não raiva, mas indignação profunda. Esquisito, disse ele. É alguém achar normal machucar outra pessoa só porque ela é diferente. Nesse momento, uma bola rolou até perto deles, vinda de uma quadra improvisada. Um menino correu pegar, mas parou ao ver Roberto. Ele arregalou os olhos. Pera, cês tão ligado quem é esse cara? Os outros meninos olharam. Um deles estreitou os olhos. Outro afastou o boné de Roberto com delicadeza, tentando ver melhor o rosto. E então a revelação explodiu como um trovão. É o Roberto Carlos. O lateral. O da bomba de falta. Caraca, é ele mesmo. Em segundos, a mesma feira que ignorou Marina virou um turbilhão de curiosidade. Celulares surgiram.
Pessoas correram. Gritos chamaram outros gritos. E Marina, assustada, tentou se arrastar para longe. Não! Implorou ela. Não me filma. Não quero ninguém me vendo. Mas a multidão apertava, buscando um autógrafo, uma foto, qualquer coisa. Roberto, vendo a menina sufocar de ansiedade, abriu os braços defendendo-a como se protegesse algo sagrado. Pessoal, calma. Tem uma criança assustada aqui. Ninguém ouviu. A multidão começava a virar maré. Marina chorava, tremendo. Roberto então fez o impensável. Pegou a menina no colo, com cuidado, respeitando a perna, e bradou em voz alta, forte, de um líder. Ela é um ser humano. Respeitem. O silêncio veio abrupto, como se alguém tivesse desligado o mundo. As pessoas olharam. Algumas ficaram envergonhadas. Outras recuaram. Marina soluçava baixinho. Por quê? Por que o senhor fez isso? Todo mundo me odeia. Roberto olhou nos olhos dela, com a sinceridade que só alguém que já sofreu por ser diferente consegue ter. Porque nenhuma criança merece ser chamada de monstro. A feira inteira ouviu. Mas Marina ainda não acreditava. Ela abraçou os próprios braços, tremendo, sem saber o que fazer com tanto cuidado. Eu não entendo, sussurrou ela. O senhor nem me conhece. Roberto respirou fundo. Ainda não, disse ele, mas isso pode mudar. E então, sem esperar aplausos, sem esperar reconhecimento, sem se importar que câmeras gravavam, ele disse a frase que mudaria a vida dela. Vamos para sua casa. Quero conhecer sua mãe. Não vou deixar você passar por isso sozinha. A multidão abriu caminho. Não por idolatria, mas por respeito. Pela primeira vez, Marina caminhava entre as pessoas sem ser empurrada, sem ser evitada. Algumas crianças baixaram a cabeça, arrependidas. Outros adultos murmuraram palavras de constrangimento. Marina, mancando, olhou para cima e disse com voz baixa, ainda incrédula: O senhor não tem vergonha de andar comigo? Roberto sorriu com a serenidade de um homem que sabe o valor real das coisas. Vergonha eu teria se deixasse você sozinha. E assim, no meio da feira que antes a rejeitava, Marina deu seus passos mais importantes. Ao lado de um homem que, naquele momento, ela nem imaginava que seria o responsável por mudar sua história para sempre. O caminho até a casa de Marina parecia um mergulho lento numa parte esquecida da cidade. Ruas estreitas, casas grudadas como se fossem apoiadas umas nas outras para não desabar, roupas penduradas em varais improvisados, crianças correndo descalças no chão quente de terra batida. Roberto Carlos já tinha visto pobreza no Brasil, crescerá no meio dela, mas algo naquela comunidade tinha um peso diferente. Era como se o ar carregasse uma tristeza antiga, um silêncio que falava mais alto que qualquer barulho. Marina caminhava à frente, mancando, sem olhar para trás. O sol batia forte sobre o inchaço grotesco da perna direita dela. As pessoas olhavam, algumas discretamente, outras sem qualquer filtro, passando olhos de pena, aversão, medo ou simples curiosidade. Mas Marina já tinha aprendido a ignorar. Ou pelo menos, fingia. Roberto a seguia de perto, preocupado com cada passo que ela dava. Ele queria oferecer o braço para apoiá-la, mas temia invadir um espaço que ela protegida com ferocidade, o pouco orgulho que ainda restava. Finalmente chegaram a uma pequena casa de madeira, com telhas improvisadas e uma porta que parecia render mesmo quando ninguém a tocava. Marina respirou fundo, como se preparar para entrar fosse mais difícil do que passar por toda a humilhação na feira. É aqui, murmurou ela, sem emoção. Roberto assentiu devagar. Posso entrar? Marina deu de ombros. Se quiser. Mas minha mãe vai assustar. Ela não gosta de visita. Todo mundo some quando vê meu pé. Não quero que ela crie esperança. Roberto não respondeu. Sabia que não conseguiria mudar a maneira como Marina via o mundo apenas com palavras. A menina empurrou a porta com cuidado. Lá dentro, uma mulher magra, exausta, mexia numa panela quase vazia. O cheiro era fraco, como se o alimento estivesse sendo esticado ao máximo para durar mais um dia. Ela se virou ao ouvir passos. Marina? Aconteceu alguma coi. A voz sumiu quando viu Roberto Carlos atrás dela. Por um segundo, sua expressão mudou de espanto para confusão, depois medo, e finalmente vergonha, como se sua casa e sua vida não fossem dignas de receber ninguém. Boa tarde, disse Roberto, com um sorriso suave. Desculpa aparecer assim, sem avisar. Sou amigo da sua filha. A mulher piscou, atonita. Amigo, da Marina? A
A pergunta soou como se fosse impossível. Marina fechou o rosto imediatamente. Mãe, ele só veio me trazer de volta. Eu caí na feira. É isso. Roberto percebeu o desconforto dela e resolveu não prolongar. Ela machucou um pouco o pé, mas já está melhor, explicou. E eu queria conversar, se a senhora permitir. A mãe de Marina olhou em volta, tentando organizar mentalmente o caos da casa. Me desculpe a bagunça. Eu não esperava. Bom, ninguém nunca vem aqui. Roberto sorriu com gentileza. Não precisa se preocupar com isso. Mas Marina parecia inquieta, como se alguém ter presenciado sua vida de perto fosse uma nova forma de exposição, pior do que as risadas da feira. A mãe finalmente juntou coragem para perguntar. Mas, desculpe, qual é o seu nome? Antes que Roberto pudesse responder, Marina revirou os olhos. Mãe, ele é o Roberto Carlos, tá? O jogador. Aquele que o tio Pedro vive falando que chutava mais forte que carro de polícia. A mulher arregalou os olhos, levou a mão à boca e murmurou. O quê? Meu Deus, me desculpa a roupa, me desculpa a casa, me desculpa tudo. Roberto tocou levemente o braço dela, acalmando-a. A senhora não precisa se desculpar por nada. Eu só quero conversar. É sobre a Marina. A menina se encolheu na cadeira, emburrada. Eu tô bem. Não precisa conversar nada sobre mim. A mãe suspirou pesadamente. Marina, chega de empurrar tudo para debaixo do tapete. Ela respirou fundo, a voz falhando. O senhor não faz ideia do que ela passa. Não faz ideia. Roberto puxou uma cadeira e se sentou, convidando-a a fazer o mesmo. Então me conte. Quero ouvir. A conversa que se seguiu seria algo que Roberto jamais esqueceria. A mãe explicou, com a voz embargada, que Marina nascerá com elefantíase, uma condição rara, dolorosa, que fazia a perna crescer de forma desproporcional, causar inflamações, febres, dificuldades para andar e dores crônicas. Os médicos disseram que ela precisava de tratamento constante, compressas, fisioterapia, remédio. Mas eu não tenho como pagar. Eu trabalho o dia inteiro, faço faxina, cozinho para fora, lavo roupa. Mas nunca é suficiente. Nunca. Roberto ouvia em silêncio. Cada palavra parecia aumentar o peso em seu peito. E o pai dela? Perguntou com cuidado. A mãe engoliu seco. Foi embora quando ela tinha 5 anos. Disse que não aguentava olhar para o pé dela. Seus olhos se encheram de lágrimas. Quem abandona uma criança por isso? Dizia que tinha nojo. Nojo. Marina cruzou os braços, tentando parecer indiferente, mas a mandíbula trincada entregava seu sofrimento. Eu nem lembro mais da cara dele, disse ela. Só lembro de ouvir a porta batendo. A mãe continuou. Na escola, ela sempre sofreu. Primeiro eram risadinhas. Depois empurrões. Depois gravaram vídeos dela andando, divulgaram. Chamavam ela de monstro. Pé de elefante. A menina que pisa forte. Doente contagiosa. Marina interrompeu bruscamente. Mãe, chega. Não, respondeu a mãe, firme pela primeira vez. Você precisa ser vista. Alguém precisa entender o que você vive. Roberto sentiu o coração apertar ao ver as lágrimas contidas nos olhos da menina. E piorou no ano passado, contou a mãe, com voz baixa. Ela ficou tão angustiada, tão desesperada, que parou de ir à escola. Eu tentei obrigar, mas ela... A mãe engasgou. Ela me disse que queria desaparecer. O silêncio caiu na casa como um peso de chumbo. Marina estava imóvel. Como se ouvir aquilo em voz alta fosse mais doloroso que viver. Roberto, tentando engolir sua própria emoção, perguntou baixinho. Marina, isso é verdade? A menina levantou os olhos, cheios de raiva e vergonha misturadas. O senhor não entende. Todo dia alguém me olha como se eu fosse um erro. Como se eu fosse suja, adoentada, errada. Eu odeio ser assim. Sua voz tremeu. Eu só queria sumir e não incomodar mais ninguém. A mãe começou a chorar. Roberto fechou os olhos por um instante. Era demais. Muito mais do que ele imaginava. Depois de alguns minutos, Marina saiu para o quintal, arrastando a perna pesada. Roberto percebeu e a seguiu. Lá fora, ela estava sentada num caixote de madeira, olhando para o chão. Você ouviu tudo, disse ela, sem encará-lo. Ouvi, respondeu Roberto, sentando ao lado dela. Deve estar pensando que eu sou fraca. Estou pensando exatamente o contrário.
Ela riu. Amarga. Mentira. Todo mundo acha que eu devia ser forte, que devia ignorar. Mas ninguém sabe como é tentar caminhar e sentir todo mundo se afastando como se você tivesse uma doença mortal. Ninguém sabe como é carregar isso aqui. Ela apontou para o próprio pé. E isso aqui também. Apontou para o peito. Roberto respirou fundo. Marina, posso te contar uma coisa? Ela encolheu os ombros. Tanto faz. Quando eu era criança, muita gente dizia que eu não ia dar em nada. Que eu era baixinho demais. Fraco demais. Que não tinha corpo de jogador. Um treinador chegou a dizer na minha cara que eu era uma piada ambulante. Que eu devia desistir do futebol. Ele sorriu tristemente. Dói ouvir isso. Dói muito. Marcou para sempre. Mas eu continuei. Marina levantou o olhar pela primeira vez, curiosa. E por quê? Porque alguém acreditou em mim. Um técnico, mais tarde. Um amigo. Um vizinho. Não importa. O que importa é que uma pessoa bastou para virar a chave. Uma pessoa que me olhou e disse: você não é pequeno. Eles é que têm visão pequena. Marina ficou em silêncio. Não havia raiva agora. Apenas uma mistura de medo e esperança. Roberto virou o corpo para enfrentar o que vinha a seguir. Marina, quero ser essa pessoa para você. O coração dela pareceu falhar um batimento. Como assim? Eu quero ser seu padrinho. Seu pai de coração. Quero estar do seu lado. Ajudar você a cuidar do seu pé, da sua saúde e da sua alma também. Ela regalou os olhos, assustada. O senhor tá brincando? O senhor me conheceu hoje. Nem sabe quem eu sou. Sei exatamente quem você é. Ele respondeu, com firmeza suave. Você é uma menina que nunca deveria ter ouvido que é nojenta. Nunca deveria ter sido filmada andando. Nunca deveria ter carregado a culpa por uma doença que não escolheu. Ele respirou fundo. E ninguém merece viver acreditando que o mundo seria melhor se ela desaparecesse. As palavras atingiram Marina como um impacto. Ela apertou a barra do vestido, tremendo. Mas o senhor vai embora depois. Todo mundo vai embora. Eu não. Vai. Quando perceber o quanto é difícil, vai. Roberto sorriu, mas com os olhos marejados. A vida já me deu muita coisa, Marina. Títulos, fama, dinheiro. Mas sabe o que ela tirou de mim? Ela tirou a chance de ajudar alguém quando eu era jovem. Eu precisava ter alguém ali, e não tive. Agora eu posso ser essa presença para você. Marina começou a tremer mais forte. Eu não sei se sei confiar em alguém. Então me deixa te mostrar, disse ele. Dia após dia. Sem pressa. Sem obrigação. Só com verdade. Ela engoliu as lágrimas, mas não conseguiu impedir que escorressem. Eu não quero ser um peso. Você vai ser uma bênção na minha vida. O vento soprou leve entre as casas, levantando poeira, fazendo as folhas secas dançarem. Era como se o bairro inteiro tivesse parado para ouvir aquela conversa. Marina finalmente suspirou, exausta. Eu não sei se consigo mudar. Então deixe isso comigo, respondeu Roberto, gentil. Eu te ensino. Ensina. O quê? A viver sem vergonha do que é. A gostar de você mesma. A levantar a cabeça. A andar no seu tempo, mas andar com orgulho. Marina cobriu o rosto, chorando em silêncio. E foi ali, naquela tarde quente, naquele quintal pobre, naquele canto do mundo esquecido, que algo finalmente quebrou, não dentro de Marina, mas dentro de Roberto Carlos. Ele percebeu, pela primeira vez em muitos anos, que sua força como jogador era pequena perto do peso da dor de uma criança. E ele chorou. Chorou baixinho, sem que ela percebesse, mas chorou como um homem que sabe que a vida acabou de lhe entregar uma missão maior que qualquer final de Copa. Mais tarde, quando voltou para dentro da casa, a mãe de Marina o encarou com um misto de gratidão e desconfiança. O que você disse para ela? Roberto respirou fundo. Que quero ajudar. De verdade. A mãe começou a chorar. Roberto, ela não aguenta mais sofrer. Eu tenho medo de perder minha filha para a tristeza. Eu já não sei como puxá-la de volta. Ele colocou as mãos nos ombros dela. Então deixa isso comigo. A partir de hoje, ela não vai caminhar sozinha. Marina, ainda enxugando o rosto, ouviu sem querer e sentiu algo que não lembrava de sentir havia anos. Esperança. Uma esperança tímida, frágil, mas viva. E era tudo o que ela precisava para começar a mudar.
O sol nascia tímido quando Roberto Carlos estacionou discretamente o carro na rua estreita onde Marina morava. O bairro ainda despertava. Mulheres varriam a calçada, homens saíam apressados para pegar o ônibus lotado, crianças seguiam para a escola com mochilas improvisadas. A poeira erguida pelo movimento criava uma névoa dourada, quase bonita, se não fosse o contraste com a precariedade evidente de cada parede rachada. Roberto desceu do carro devagar, carregando uma sacola com frutas, pão fresco e um par de tênis que ele havia comprado na noite anterior. Naquela madrugada, ele não conseguirá dormir. A história de Marina rodava na sua cabeça como um filme em looping. Anos de dor, solidão, exclusão, tudo aquilo em uma criança tão pequena. Era impossível aceitar. Ele bateu palmas na porta. A mãe de Marina abriu com os olhos inchados, claramente cansada, mas surpresa ao vê-lo novamente. O senhor voltou mesmo. Roberto sorriu. Gentil. Disse que não ia embora. Ela abriu caminho para que ele entrasse. Marina estava sentada na cadeira velha perto da janela, segurando um caderno amassado. Ela levantou a cabeça lentamente, e seus olhos se arregalaram ao vê-lo. O senhor veio me ver? Claro que vim, respondeu Roberto, se aproximando. Hoje começamos sua primeira etapa. Ela franziu a testa. Primeira etapa do quê? Da sua vida nova. Marina baixou o olhar, desconfortável. Eu não sei se consigo. Ontem foi só conversa. E eu tenho medo de acreditar. Roberto se ajoelhou perto dela, colocando a sacola no chão. Medo é normal. Eu também tenho medo às vezes. Mas a gente encara. Juntos. Marina respirou fundo. A mãe, observando a cena, segurava as lágrimas. Era a primeira vez que via alguém falar com sua filha daquele jeito, com carinho, mas também com propósito. Roberto abriu a sacola e tirou o par de tênis. Isso é pra você. Ele colocou o calçado no chão. Não precisa usar agora. Só quero que saiba que um dia você vai calçar isso com orgulho. Marina tocou os tênis com a ponta dos dedos, como se fossem algo precioso demais. E eram. Ela olhou para Roberto, surpresa. O senhor acha mesmo que um dia vou conseguir usar? Tenho certeza. Um silêncio profundo se instalou, mas dessa vez, era um silêncio bom, cheio de possibilidades. Mais tarde, Roberto levou Marina a um pequeno centro de fisioterapia que ele conhecia. O local era simples, mas os profissionais eram dedicados. Roberto havia ligado antes, explicando a situação, e os fisioterapeutas aceitaram ajudar sem cobrar nada. O nome dele ainda tinha peso, e ele usava com responsabilidade. Marina ficou tensa assim que viu os aparelhos, pesos e barras de apoio. Eu não vou conseguir. Vai sim, respondeu Roberto, segurando sua mão. E vou estar aqui o tempo todo. A fisioterapeuta, uma mulher paciente chamada Júlia, se aproximou com um sorriso acolhedor. Oi, Marina. Eu sou a Júlia. Não vamos fazer nada que te machuque, tá? Só quero ver como você anda. Marina respirou fundo e deu um passo. A perna inchada pesava. O movimento era lento e doloroso. Roberto sentiu uma pontada de angústia ao ver o esforço que ela fazia. Muito bem, disse Júlia. Vamos começar devagar. Durante a primeira hora, Marina se apoiava nas barras laterais, tentando caminhar alguns metros. Cada passo era uma batalha. O suor escorria em seu rosto, e as mãos tremiam de esforço. Eu não consigo, murmurou ela, quase desistindo. Roberto se aproximou, tocando seu ombro. Marina, olha pra mim. Ela levantou os olhos marejados. Ontem você disse que queria desaparecer. Mas hoje, você está aqui. Isso é coragem. Isso é força. Já venceu a primeira luta. O resto, a gente faz junto, passo por passo. Marina apertou os lábios e respirou fundo, retomando o movimento. E conseguiu dar mais 3 passos. Depois 4. Depois 5. Júlia e Roberto sorriram, orgulhosos. Viu só? Disse Roberto. Você não é fraca. É gigante. A palavra gigante fez Marina arregalar os olhos. Ela jamais imaginara que seu pé, motivo de tanta humilhação, pudesse um dia inspirar uma frase bonita assim. Depois da fisioterapia, Roberto trouxe Marina para um campo de futebol comunitário onde voluntários treinavam crianças do bairro. Ele queria mostrar a ela a energia, o som das risadas, a alegria do movimento. Marina andava devagar, tentando esconder a perna atrás de si. Os meninos jogavam bola e só perceberam a presença dela quando Roberto entrou no campo. Gente! Um dos garotos gritou.
É o Roberto Carlos de novo. As crianças correram para pedir autógrafos. Marina tentou se esconder atrás dele, com medo dos olhares, mas Roberto segurou sua mão. Ei! Disse ele baixinho. Fique comigo. Não deixo ninguém rir de você. Alguns meninos olharam Marina de cima a baixo. Um deles murmurou. A menina do pé grande. Roberto se endireitou. Sério. O nome dela é Marina. E quero que todos respeitem. Ela é minha afilhada. O impacto foi imediato. Os garotos se entreolharam, constrangidos. Alguns baixaram a cabeça. Outros se aproximaram devagar. Desculpa, moça, disse o menino franzino. A gente não devia ter falado aquilo na feira. Marina ficou surpresa. Ninguém jamais havia pedido desculpas a ela. Não sabia nem como reagir. Roberto colocou a mão no ombro dela. Às vezes, as pessoas erram porque não entendem a dor dos outros. Mas quando pedem desculpas, a gente pode aceitar. Marina observou os garotos, ainda desconfiada, mas finalmente murmurou. Tudo bem. Um sorriso tímido surgiu no rosto dela. Era pequeno, mas verdadeiro. Roberto então levou Marina até uma parte vazia do campo, onde não havia ninguém. Quero te mostrar uma coisa. Ele pegou uma bola e a colocou no chão. Marina arregalou os olhos. Eu não sei jogar futebol. Não precisa saber, respondeu ele. Só quero que chute a bola. Do seu jeito. Ela cruzou os braços. Isso vai ser ridículo. Eu mal ando, quanto mais chutar. Marina, não existe ridículo quando alguém está tentando. Tente pelo menos uma vez. Ela respirou fundo, com medo. Apoiou-se na perna menos dolorida e ergueu a outra com dificuldade. O chute foi fraco, mas a bola se moveu alguns centímetros. Para qualquer outra criança, seria nada. Para Marina, era um milagre. Roberto sorriu como se ela tivesse acabado de marcar um gol numa final da Copa. Eu sabia! Gritou ele, batendo palmas. Você consegue! Marina ficou corada. Foi horrível. Foi perfeito. Porque foi o primeiro. Ele tocou levemente a mão dela. E todo primeiro passo é sagrado. A frase entrou no coração da menina como um raio de luz. Durante as semanas seguintes, Roberto manteve sua promessa. Ele voltava todos os dias, às vezes pela manhã, às vezes à noite, para acompanhar Marina nas sessões de fisioterapia, ajudá-la com exercícios, conversar com ela sobre autoconfiança, autoestima e sobre o valor de enxergar beleza em si mesma. E Marina, lentamente, começou a mudar. Ela começou a pentear o cabelo. Começou a sorrir um pouco mais. Começou a caminhar com a cabeça menos baixa. Começou a acreditar, timidamente, que talvez, só talvez, não fosse um erro no mundo. Mas a mudança mais profunda ainda estava por vir. Numa tarde quente, Roberto decidiu levar Marina a uma loja de roupas simples, onde crianças podiam experimentar sapatos esportivos. Marina ficou nervosa ao olhar para os pés das outras meninas. Todas usavam tênis normais, bonitos, coloridos. Olhou para o próprio pé enorme e sentiu a velha vergonha voltando. Eu não deveria estar aqui, disse ela. Todo mundo vai olhar. Então deixa olharem, respondeu Roberto com calma. Não tem problema ser vista. O problema era quando você acreditava que precisava se esconder. Marina respirou fundo. A cada passo dentro da loja, sentia os olhares. Alguns de pena, outros de espanto. Uma vendedora tentou disfarçar o choque, mas o olhar rápido foi suficiente para machucar. Roberto se aproximou dela. Algum problema? A vendedora ficou desconcertada. Não, senhor. É que nunca atendi uma criança com esse tipo de condição. Marina abaixou o olhar, como se tivesse acabado de levar um tapa. Roberto deu um passo à frente. O tipo dela é criança. Só isso. A vendedora engoliu seco e pediu desculpas. Roberto se virou para Marina e sorriu. Vamos escolher um tênis? Ela hesitou, mas concordou. Nenhum tênis servia no pé direito. Nenhum. O inchaço era tão grande que nem mesmo os maiores tamanhos entravam. Marina tentou forçar um, depois outro, e outro. Seus olhos começaram a encher de lágrimas. Eu não pertenço a esse lugar, murmurou. Nada serve em mim. Nada. Roberto se ajoelhou na frente dela. A culpa não é sua se o mundo não está preparado para você. Um dia, ele vai estar. E se não estiver, a gente adapta. A gente cria. A gente transforma. Marina olhou.
confusa. O senhor realmente acha que eu posso mudar? Que posso ser normal? Roberto balançou a cabeça. Não, eu sabia. Ela murmurou, decepcionada. Você não vai ser normal, completou ele. Vai ser extraordinária. Marina ficou atonita. Mas, como? Sendo você mesma, inteira, sem se esconder. Não é o pé que faz você menor. É a vergonha que colocaram em você. E eu estou aqui para arrancar essa vergonha de dentro da sua mente. Ela finalmente sorriu, um sorriso pequeno, mas cheio de vida. Roberto comprou 2 pares diferentes de tênis. Um para o pé esquerdo, outro para o direito, modificado especialmente para caber. Não era perfeito, mas funcionava. E era um símbolo de algo que Marina nunca tivera. Um sonho possível. Ao final daquele mês, algo inesperado aconteceu. Um dos garotos que antes zombava de Marina na feira estava jogando bola com amigos perto da comunidade. Ele a viu passando com Roberto depois da fisioterapia. Em vez de rir, ele se aproximou, tímido. Marina, posso falar rapidinho? Ela ficou tensa, mas Roberto fez um sinal de calma. É só 1 minuto. O menino coçou a nuca. Sem jeito. Eu queria pedir desculpa. Eu te zoei. Fui idiota. Meu irmão falou que a gente não deve rir da dor dos outros. E eu fiquei pensando. Eu não ia gostar se fosse comigo. Marina ficou sem palavras. E o menino continuou. Vi você na quadra outro dia. Você chuta bem. Sério mesmo. Marina corou profundamente. Nunca ouvirá elogios na vida. Ela olhou para Roberto, que sorriu. Obrigada, murmurou ela. E, desculpa também, por eu ter te xingado naquele dia na feira. O garoto riu. Tá tudo certo. Amigos? Marina olhou para a mão estendida dele e apertou. Roberto quase chorou naquele momento, porque esse simples gesto valia mais do que qualquer troféu que ele já havia levantado. Naquela noite, quando Marina voltou para casa com Roberto, ela se virou para ele com um semblante diferente, mais iluminado, mais firme. O senhor acha que eu estou melhorando? Você está renascendo, respondeu ele. Marina respirou fundo e olhou para o próprio pé inchado. Mesmo com isso, principalmente com isso, ela sorriu, emocionada. Obrigada, por não ter desistido de mim. Roberto colocou a mão no ombro dela. Eu prometi que ficaria. E vou cumprir. A jornada está só começando. O próximo passo é o mais difícil, mas também o mais bonito. Qual é? Aprender a acreditar que você merece ser amada. Marina ficou em silêncio, mas era um silêncio cheio de esperança. Um silêncio que dizia que, pela primeira vez, ela estava pronta para mudar a própria vida. E Roberto Carlos sabia, olhando para ela, que aquela menina que um dia disse que queria desaparecer, agora estava aprendendo a existir. A existir de verdade. A existir com coragem. A existir com o coração. A manhã do evento comunitário amanheceu com uma energia diferente no ar. Era como se a cidade inteira estivesse vibrando, esperando alguma coisa especial, mesmo que ninguém soubesse exatamente o que. Faixas coloridas enfeitavam o campo comunitário recém-reformado, voluntários ajustavam as cadeiras, crianças corriam para lá e para cá. Algumas com chuteiras nos pés, outras com sandálias gastas, mas todas com o mesmo brilho nos olhos. Mais ao fundo, um pequeno palco de madeira havia sido montado. Ali, Roberto Carlos seria o convidado de honra para falar sobre solidariedade, superação e projetos sociais para jovens da periferia. Mas ele não estava pensando em discurso. Não naquele dia. Porque aquele dia não era sobre ele. Era sobre Marina. Dentro do carro estacionado próximo ao palco, Marina respirava fundo como se cada suspiro fosse um desafio. Ela estava usando um vestido leve, azul claro, simples, mas bonito. Seus cabelos estavam penteados com cuidado, coisa rara. Seu pé inchado estava dentro do tênis adaptado que Roberto havia mandado fazer especialmente para ela. Roberto estava ao lado, observando-a com carinho. Você está nervosa? Marina engoliu seco. Não. Pausa. Quer dizer, sim. Muito. Ela riu, sem graça. Eu não sei porquê. Eu não vou nem falar. Só vou ficar lá. E mesmo assim, parece que meu coração tá tentando fugir pela boca. Roberto sorriu. Isso se chama empolgação. Acontece quando algo importante está prestes a acontecer. Marina olhou para as próprias mãos, trêmulas. Importante? Eu? Sim. Roberto respondeu. Sério.
Hoje, você é a pessoa mais importante desse lugar. Ela desviou o olhar, aparentemente sem acreditar. Eu fico pensando, e se alguém rir? E se alguém olhar pro meu pé? E se acharem que eu não devia estar aqui? Esse evento é grande. Tem câmera, microfone e um monte de gente bonita. Eu não sou. Ei! Roberto interrompeu, colocando duas mãos suaves sobre os ombros dela. Para! Você já passou por coisa muito pior do que qualquer olhar torto. Você sobreviveu à feira. Sobreviveu à escola. Sobreviveu às palavras duras. Você sobreviveu à vontade de desaparecer. Ele sorriu. Agora, você só precisa sobreviver a um elogio. Marina mordeu os lábios, segurando o riso nervoso. O senhor fala como se eu fosse forte. Você é a pessoa mais forte que eu já conheci. O silêncio se instalou no carro. Marina fechou os olhos, respirando fundo, absorvendo cada palavra como alguém que finalmente recebe água depois de tanto tempo no deserto. Ela abriu os olhos lentamente. Tá bom. Eu vou tentar. Não. Roberto corrigiu. Você vai conseguir. Quando saíram do carro, o burburinho do evento aumentou. Algumas pessoas reconheceram Roberto Carlos. É ele. O Roberto. O homem da bomba. Tira foto comigo, campeão. Mas Roberto levantou a mão, pedindo calma. Pessoal, deixa eu entrar primeiro. Depois tiro foto com todo mundo. Ao lado dele, Marina tentava se esconder atrás do corpo de Roberto, mas ele gentilmente a puxou para frente. Não se esconde, disse ele baixinho. Esse é o seu dia também. A mãe de Marina, que havia chegado mais cedo, correu até eles e abraçou a filha com força. Você tá linda, meu amor. Mãe, Marina murmurou, sem jeito. Não exagera. Roberto sorriu com a cena. Era incrível ver como poucas semanas de cuidado, acompanhamento e palavras certas haviam transformado aquela menina apagada em alguém com um brilho tímido, mas real. Ele segurou a mão de Marina e a levou para os bastidores do palco. As pessoas viam, cochichavam, algumas com pena, outras com surpresa. Mas nenhuma risada, nenhuma zombaria. Havia respeito ali, respeito conquistado através da presença firme de Roberto Carlos. E também, algo novo. Algo que Marina nunca tinha sentido antes. Admiração. Não porque o pé dela havia diminuído. Não porque ela havia se curado. Mas porque ela estava ali, de cabeça erguida. E isso era raríssimo. O evento começou com músicas, apresentações de grupos locais, crianças mostrando habilidades com bola. Risadas enchiam o ar, enquanto Marina observava tudo ao lado de Roberto, encantada. Eu nunca fui a um lugar assim, disse ela, sussurrando. Na escola, eu só ficava no canto. E na rua, todo mundo evitava olhar para mim. Hoje não. Roberto respondeu, com orgulho. Hoje, você está sendo vista, do jeito certo. Marina respirou fundo e sorriu, ainda tímida, mas começando a acreditar na possibilidade de existir num espaço cheio de gente. Depois de meia hora, chegou o momento aguardado. Roberto Carlos subiria ao palco para falar. O organizador anunciou no microfone. Senhoras e senhores, com vocês, nosso convidado especial, um dos maiores laterais da história do futebol brasileiro, Roberto Carlos. A plateia explodiu em aplausos. Crianças pularam. Pais bateram palmas. Voluntários sorriam. Roberto subiu ao palco, acenando. Mas antes de falar, ele virou-se discretamente para o lado e fez um gesto quase imperceptível para Marina. Era sua vez. Marina engoliu seco. Eu vou lá? Vai, respondeu Roberto. Não precisa falar nada. Só fica ali comigo. Confia em mim. A mãe de Marina apertou a mão da filha. Vai, meu amor. Eu tô aqui. O Roberto também. Ninguém vai te machucar. Marina respirou fundo, o fundo mais profundo que já respirou. E então, caminhou até o palco. Cada passo parecia um terremoto dentro dela. Sentia os olhos do público. Sentia o tênis adaptado apertar o pé enorme. Sentia o coração batendo tão forte que podia ouvir. Mas ela continuou. Porque Roberto estava ali. Porque a mãe estava ali. Porque, pela primeira vez, não era ela contra o mundo. Era ela com o mundo. E isso mudava tudo. Quando Marina finalmente chegou ao palco, um silêncio inesperado surgiu. Não era um silêncio pesado, nem desconfortável. Era um silêncio de atenção. Um silêncio respeitoso. Alguns cochichos surgiram.
É a menina da feira. A que o Roberto protegeu. Ela tá muito diferente. Parece até feliz. Marina ouviu tudo e, pela primeira vez, não quis fugir. Roberto se virou para o microfone. Bom dia a todos. A plateia respondeu. Hoje, eu não vim falar sobre futebol, nem sobre gol, nem sobre títulos. Hoje, vim falar sobre coragem. E a pessoa mais corajosa que eu conheço está aqui comigo. Ele apontou para Marina. A plateia olhou para ela com mais atenção. Marina encolheu os ombros, tímida, mas sorriu de leve. Roberto continuou. Essa menina passou por coisas que muita gente adulta não suportaria. Dor, humilhação, solidão, abandono. Ouviu coisas que nenhum ser humano merece ouvir. E ainda assim, ela está aqui, de pé, viva, forte. Hoje, ela é minha afilhada. E eu tenho orgulho disso. O público aplaudiu. Marina quase chorou. Mas então, ocorreu um momento que mudaria tudo. Um garoto pequeno, não mais do que 6 anos, levantou a mão e gritou, com a sinceridade pura de uma criança. Moça, o seu pé grandão dói? O silêncio congelou o ar. As pessoas olharam de um lado para outro, tensas. Alguns adultos deram bronca no menino. Outros ficaram com pena de Marina. Roberto deu um passo para frente, pronto para responder por ela. Mas Marina levantou a mão e o impediu. Com o coração batendo forte, ela se ajoelhou perto do microfone. A plateia inteira prendia a respiração. Ela olhou nos olhos do menino, olhos inocentes, curiosos, sem maldade, e sorriu com carinho. Dói. Sim. O menino arregalou os olhos. Dói muito às vezes. Continuou Marina. Mas sabe o que eu aprendi? O garoto balançou a cabeça, curioso. Marina ergueu-se devagar, olhando o público inteiro. Eu aprendi que dói menos quando a gente tem alguém segurando a nossa mão. E dói menos ainda quando a gente entende que, mesmo com dor, pode continuar andando. A plateia ficou em silêncio total. Então alguém começou a bater palmas. Depois outra pessoa. E outra. Em segundos, o local explodiu em aplausos. Aplausos de verdade. Aplausos que não tinham pena. Aplausos que tinham respeito. Roberto sentiu uma lágrima escorrer. A mãe de Marina chorava abertamente. E Marina estava radiante. Ela respirou fundo e completou. Eu não escolhi o jeito que nasci, mas escolhi o jeito que quero viver. E eu quero viver caminhando, mesmo com um pé grande. Aplausos ainda mais fortes. Algumas pessoas chorando, outras sorrindo. Marina olhou para Roberto. Eu consegui? Sussurrou ela. Ele a abraçou forte. Você não só conseguiu. Você venceu. Depois do evento, muitas crianças se aproximaram de Marina. Algumas pediram foto. Outras perguntaram como era ser forte daquele jeito. Uma menina disse: eu uso aparelho no dente e todo mundo ri de mim. Mas agora eu vi que eu posso aguentar. Marina sorriu. Um sorriso inteiro. Um sorriso verdadeiro. Um sorriso que ela nunca tinha sentido antes. Roberto observava tudo de longe, com um orgulho impossível de esconder. Ele sabia que a vida dela não estava resolvida. Sabia que ainda haveria dor, preconceito, olhares tortos. Sabia que o pé não ia diminuir tão cedo. Mas agora Marina tinha algo que nunca tivera: dignidade, força, confiança e, acima de tudo, esperança. Ao fim da tarde, quando o sol se punha e o evento já estava quase encerrado, Roberto se aproximou de Marina. Orgulhosa de você, disse ele, acariciando o cabelo dela. Eu também, respondeu Marina. Pela primeira vez, eu tenho orgulho de mim. Roberto sorriu. Posso te pedir uma coisa? Claro. Nunca mais diga que quer desaparecer. Marina segurou a mão dele com firmeza. Eu não quero mais desaparecer. Agora, eu quero aparecer. Ele riu, emocionado. Então vamos aparecer juntos. Ela o abraçou, o abraço mais sincero de sua vida. E naquele momento, Roberto Carlos teve certeza absoluta. Ele não havia salvado Marina. Marina havia salvado ele também. Salvado de esquecer quem ele era. Salvado de esquecer o poder que um gesto de amor pode ter. Salvado de acreditar que o mundo já não tinha conserto. Quando voltaram para casa, Marina olhou para o céu estrelado e disse: o senhor acha que, um dia, eu posso inspirar alguém? Roberto riu alto. Você acabou de inspirar uma cidade inteira.
Marina. Ela sorriu tímida, mas orgulhosa. E pela primeira vez na vida, sentiu-se bonita. Bonita não por causa do corpo, mas por causa da própria alma. No palco vazio, enquanto as últimas luzes eram desligadas, Roberto olhou para a câmera que ainda grava e disse: se você acredita que cada pessoa merece uma chance de ser vista pelo que realmente é, siga este canal. Aqui contamos histórias de vida, de luta, de humanidade. Histórias que tocam, curam e inspiram. Clique em seguir. Um gesto simples pode mudar o mundo de alguém.